Quando eu era adolescente, eu devia ter uns 14, 15 anos por aí, eu estava lendo pela primeira vez um livro de ficção, um romance policial na verdade, e a história desse livro, que é uma ficção, ele usa como base, como pano de fundo, o massacre de Jonestown. Na época que eu li esse livro pela primeira vez, eu não tinha ciência sobre todos os eventos do massacre, sobre a história do Jim Jones, sobre a figura dele. E quando eu li esse livro, eu achei que esse massacre fosse parte da ficção daquela história. Não chegou, de tão absurdo que são os eventos envolvendo isso, não chegou a passar pela minha cabeça que poderiam ser reais. E eu não lembro se foi em algum momento ali do livro, teve alguma nota de rodapé que me fez ir pesquisar sobre o assunto, e aí eu me deparei com os fatos e descobri que aquela história era real. E eu fiquei muito impressionado e muito horrorizado com tudo, porque como uma pessoa consegue convencer quase 1000 pessoas a cometerem suicídio. Todos os eventos são muito absurdos, e ao ponto de, ao me deparar com eles pela primeira vez, eu achar que era ficção. E é justamente sobre esses eventos que a gente vai falar nesse episódio. Notícias dão conta de novos casos de aparecimento de objetos voadores não identificados na região. Por volta das 5h30 da manhã, no dia 25 de fevereiro, uma mulher estava dirigindo em direção à ponte de Turtle Creek quando avistou uma grande triangulação armada em cima de uma árvore. Dia 9 de abril, montanhistas do exército indiano, numa expedição ao encontraram grandes pegadas na aventural uma altitude de 5.000 metros. Religiões, sobrenatural, ufologia, conspirações, casos estranhos e muito mais. Seja bem-vindo ao Desocultados. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Desocultados. Dessa vez sobre um tema um pouco obscuro, um pouco deprimente até, e bem complicado de tratar. Temas bastante sensíveis, como ultimamente tem acontecido bastante no Desocultados. Mas antes de começar a falar sobre o Templo do Povo, sobre o massacre de Jonestown, sobre a figura do Jim Jones, né, que vai ser o foco principal desse episódio, eu vou apresentar o pessoal que está aqui comigo hoje. Primeiramente a Rafa, que praticamente montou toda a pauta sozinha, então eu já deixo aqui meu agradecimento já no início do episódio a ela. Oi, gente, como é que vocês estão? Já consumiram nossos episódios anteriores? Esse aqui eu acho que é o segundo que a gente está gravando depois do nosso pequeno hiato aí de alguns meses. E aí, finalmente eu fiz uma pauta, né? Caralho. E também aqui com a gente o Ivan. Dessa vez eu não vou zoar. A última participação minha foi no. Foi no qual, Gustavo? Acho que foi no de Criptídeos. Previsões do Criptídeos e o Previsões, né? Isso. Dessa vez a minha participação é séria. E também com a gente o João. Fala galera, beleza? Queria fazer uma piadinha, mas o tema é tão sensível que infelizmente não vai dar, cara. Esse vai ser um tema complicado, vai ser um episódio meio tenso. Vão ser vários momentos aí de situações bem difíceis de tratar. Então eu já quero começar o episódio deixando aquele alerta de sempre, né, de temas sensíveis. Uma das palavras-chave aqui vai ser suicídio, como eu já falei, né, é um suicídio em massa que ocorreu. Não tem necessidade de a gente fazer spoiler aqui, acredito que a maioria das pessoas que estejam ouvindo esse episódio já tenham pelo menos ouvido falar de Jonestown. Então não ouça esse episódio se você tiver gatilho com esse tipo de tema, né? A gente também vai falar sobre questões de abusos que ocorriam dentro do Templo do Povo, dentro da seita criada pelo Jim Jones. Então, se você tem alguma sensibilidade a esse tipo de tema, deixe para ouvir esse episódio em outro momento, quando você estiver se sentindo melhor, ou nem ouça esse episódio, né? Por mais que a gente goste que vocês ouçam todos os nossos episódios, a gente compreende que existem certos temas que são um pouco mais complicados de se ouvir,
dependendo do tipo de situação que você possa ter vivido também, né? E que isso pode gerar algum tipo de gatilho ou alguma lembrança ruim para você. Então evite esse episódio caso esses temas sejam sensíveis para você. E antes da gente começar a falar sobre a história do Jim Jones e de como toda a trajetória dele levou a esse ponto, que geralmente a gente só fala do massacre, mas a gente esquece de toda a história que existe por trás, desde a infância do Jim Jones, de como todos os fatores da infância dele foram progredindo, foram se juntando, até culminar nele se tornar um líder de uma seita e conduzir esse massacre. Então, algumas questões que a gente vai levantar já no início do episódio, para você que for ouvindo, já ir refletindo sobre, já ir tentando entender como essas questões se aplicam dentro da história de Jim Jones. São questões dele como figura de líder, até que ponto um ser humano pode ser capaz de manipular outro, até que ponto um ser humano pode se deixar ser manipulado, até que ponto nós influenciamos e somos influenciados pelos outros. Nessa história específica nós vamos ver o extremo, né, que alguém pode influenciar outra pessoa a tirar a própria vida, a contrariar todos os seus próprios instintos por meio de um discurso, por meio do convencimento. E também, ao analisar a história do Jim Jones, a gente vai pensar sobre como a infância dele, os fatores que ele enfrentou durante sua vida, as influências que ele teve dentro da família, dentro da sociedade, como isso formou a pessoa que ele se tornou posteriormente. E até que ponto o ambiente que ele foi criado influenciou isso, até que ponto foi uma escolha dele. Porque quando a gente olha a história do Jim Jones, e vocês vão perceber isso, a gente vê que ele não era uma pessoa inerentemente ruim. A gente vai ver vários pontos contraditórios dentro da história dele, pontos onde ele mostrava ser uma pessoa extremamente bondosa, e depois ele fazia coisas extremamente absurdas. Então, esses contrastes vai ser interessante vocês já terem em mente que existem, para vocês irem observando conforme forem ouvindo o episódio e a gente contando a história dele. Eu acho muito engraçado perceber como, enquanto eu tava escrevendo e dando uma olhada sobre quem caralhos era esse cara, você fica muito, mas tipo, realmente muito confuso sobre o que tá acontecendo. Porque pra época em que ele tava e pros rolês que foram acontecendo durante a vida dele, ele é um cara que ele nasceu numa época muito tensa, de muitos problemas, não só ali na cidade, no país que ele vivia, mas também como no mundo inteiro, sabe? Você via ele apoiando algumas causas que não era comum ter apoio de cidadão branco, médio do local. São pautas assim que hoje em dia ainda estão em muito vigor, sabe? Eu acho importante frisar que o Jim Jones ele não era um cara legalzinho, né? Pelo que a gente vai ver durante o decorrer do podcast. Ele era, sim, uma pessoa que tinha muitos e muitos problemas, muita negligência, mas que ao mesmo tempo, sendo essa pessoa horrível que ele foi, ele ainda defendeu algumas pautas bastante importantes até hoje, sabe? Então é bom a gente ir tomando cuidado, porque justamente por ele defender algumas pautas mais inclusivas, não quer dizer ali que ele realmente estava fazendo isso por um bem maior, um bem geral da população. Ele estava aparentemente só usando isso para sustentar algumas das suas manias. Eu acho que todo episódio vai mostrar como o ser humano não é ou preto ou branco no sentido de moralidade mesmo, né? Porque a gente vai ver que o Jim Jones fez muitas ações sociais importantes, especialmente considerando a época e o local que ele vivia, né? Os Estados Unidos ali dos anos 50, 60, a discriminação racial no seu auge, né? Dentro da sociedade americana. E ele defendendo pautas de inclusão racial e lutando por isso de forma bastante ativa. Até o Hitler era vegano, né? Vegetariano. Sim. Usando essa pauta do... pessoas ruins também podem ter atitudes que são normais, ou você diria boa, né? Uhum. Eu acho que esse é o ponto que a gente tem que manter em doido pra mente. tudo. Porque se a gente só analisa um aspecto, né, se a gente só analisa o aspecto da bondade da figura,
é muito fácil a gente recair no messianismo, que foi o que aconteceu com as pessoas que seguiam ele. Uma coisa que foi muito interessante quando eu estava lendo sobre ele é que no começo da leitura, assim, eu já tenho uma tendência natural de mim mesmo a repugnar pessoas de poder, assim, pessoas essência de poder. Eu não digo pessoas de autoridade, mas pessoas de poder. Eu não sei se eu consigo deixar clara essa distinção. Mas eu vejo o Jim Jones como uma figura de poder, e mesmo assim, mesmo tendo essa tendência natural a ter repulsa por pessoas que figuram como pessoas poderosas, no começo da leitura, eu tive uma certa empatia com o Jim Jones. Eu lia sobre o cara e falava, nossa, cara legal, que cara gente fina, ele fazia isso tudo mesmo, que show. E isso é um perigo, como vocês falaram. Acho que antes da gente começar a falar da história do Jim Jones, vamos conceituar o que é religião, o que é seita, porque a gente vai usar esses termos ao longo do episódio e talvez uma pessoa que não saiba exatamente diferenciar as coisas pode ficar confusa. O que diferencia uma religião de uma seita, como o Gustavo falou? Bom, antes precisamos entender que existe uma, muitas vezes sutil, ou nem tão sutil assim, diferença entre as duas. Apesar de ter templos e pregar doutrinas, o que Jim Jones criou não foi necessariamente uma religião, mas sim uma seita, que, apesar de no comecinho não parecer uma coisa perversa, ela se torna algo muito deturpado. Etimologicamente falando, a seita tem origem na palavra latina secta, de seccionar ou dividir, e pode se estabelecer não só no âmbito religioso, mas também pode ser uma seita política, uma seita filosófica. Um exemplo de seita antigo seriam as diferentes seitas das gnoses, do princípio do cristianismo, ou então algumas ordens de monges, ordens monásticas. Isso no âmbito religioso. No caso do Jim Jones, ela se diferencia da religião, que também vem do latim, só que da palavra religare, pelo fato dela não buscar, como a religião, reunir o ser humano ao divino, mas ela toma toda uma proposta particular dentro dela mesma. Com base nisso, a gente pode ver que, apesar de parecer com algo religioso, o que Jim Jones criou em si foi uma seita que, através de sua influência, levou quase 1000 pessoas ao suicídio, como nós já dissemos antes. Seitas que, desde os anos 50, têm se tornado cada vez mais comuns hoje em dia, como a gente pode ver o que acontece em países como o Japão, por exemplo. A gente pode ter exemplos de seitas que vão evoluir para se tornar uma religião, né? O Ivan citou o exemplo das seitas gnósticas, mas a gente pode ser até um pouco mais direto e citar o próprio cristianismo como exemplo de uma seita que se tornou uma religião, porque Jesus seria judeu, certo? Mas ele tinha filosofias diferentes do judaísmo ortodoxo da época. Então ele criou... O cristianismo é uma seita do judaísmo, né? Exato. Ele seccionou, né, do judaísmo e criou uma nova seita, né? Conseguiu seguidores e conseguiu tantos seguidores que se tornou uma nova religião, hoje a maior do mundo, né? Que é o cristianismo. Eu acho que uma forma bem fácil de entender é compreender que a seita ela surge de um conjunto de pessoas que discordou da doutrina vigente e criou seu próprio conjunto de doutrinas, como o cristianismo advém do judaísmo, o próprio protestantismo adveio do catolicismo e aí por diante. Eu acho interessante a gente falar um pouco, já que a gente especificou a diferença entre uma religião e uma seita, a gente vê justamente o porquê da gente estar falando isso, que é justamente o fato do Jim Jones ter criado essa seita não com objetivos religiosos. Não, faz sentido, ele tinha objetivos religiosos, ele não tinha... Não sei se é... Não sei se seriam religiosos, né? Eu acho que a intenção dele era criar... Eu acho que eram mais políticos do que religiosos, até, pelo menos... Eu concordo com o Gustavo. Porque ele não tinha um divino para religar. Uhum. Ele acreditava ele ser o divino, como a gente vai ver mais tarde.
Isso, uma coisa que a gente não citou, uma coisa que a gente não citou quando a gente estava falando sobre seita, é que uma característica da seita pode não ser, não é obrigatório que essa característica exista dentro de uma seita, mas é muito comum que exista a figura do líder. Sim. E como a seita ela tem doutrinas próprias e essa doutrina tem que ser criada por alguém, a pessoa que criou aquela doutrina é vista como um mestre, digamos assim. E esse é o papel do Jim Jones dentro da seita, né? Porque ele acaba sendo a figura que enxergou o erro na doutrina tradicional, né? Então ele acaba sendo colocado como uma figura muito importante. Para quem estuda seitas religiosas, tem um nome para isso, que é a figura do líder carismático. Os líderes carismáticos são uma figura típica de seitas que tem em diversas no mundo, como, por exemplo, Yogi Bhajan. É uma seita de yoga que tem nos Estados Unidos, que começou na Índia, que eles criaram o Hot Yoga, que começou como uma escola de yoga que foi mais tarde tomando proporções gigantescas, com o dono, o líder carismático deles, criando um compound, né? Esse pessoal que pega um terrenão e forma tipo um sítio só deles. Uma chácara. É, tipo isso. É absolutamente. Os caras vivem essa yoga. Viviam, né? Porque foram expulsos dos Estados Unidos. Por causa de inúmeros escândalos de estupro, essas coisas. Que começou com yoga. Então yoga não é tão santinho assim, viu? Tem seitas, muitas seitas com yoga. E corrigindo o título, né? É a Bikram Yoga. O culto que as pessoas fazem yoga de roupa de banho e com aquecedores e umidificadores na sala para supostamente simular o clima da região de Bengali, que é onde foi criada essa yoga desse cara, que é o Bikram Yoga alguma coisa. A gente já discorreu um pouco sobre quem era o Jim Jones e que você deve tomar cuidado com esse ser humano e com as suas ideias. Eu acho que o fator mais importante na criação da personalidade de um ser humano é justamente a sua infância. Então, pra gente se lançar nessa aventura megalomaníaca que foi a vida desse cara, a gente pode justamente focar ali na parte de infância pelo começo, para entender o porquê dele ter se tornado assim. Entender não, mas a gente vai tendo algumas dicas e alguns pontos ali que realmente, gente, não é uma infância leve, é uma infância, assim, pesada, mas vamos prosseguir e logo a gente explica tudo o que aconteceu. Jim Jones, ele nasceu no dia 13 de maio de 1931, em uma pequena cidade ali no interior do estado de Indiana, nos Estados Unidos. Ele era filho de um ex-soldado que lutou na Primeira Guerra Mundial e que na época ele se encontrava aposentado. Por quê? Você me pergunta? Porque ele conseguiu um atestado de invalidez, justamente por ter vários problemas de saúde, principalmente decorrentes da guerra. O Jim também era filho de uma mãe, que além de ela ser a provedora ali, principal da família, que é bem curioso isso, justamente em 1931. Você ter uma mulher provendo o sustento da casa, além de ela ter todo esse peso ali de sustentar uma casa naquela época, ela ainda tinha algumas crenças que eram relativamente duvidosas. Segundo a mãe de Jim Jones, ela tinha o dom de receber algumas visões e frequentemente nessas visões ela conseguia ver ali o que tinha se passado nas suas vidas passadas. E eu acho muito engraçado. Isso aqui dá pra fazer um paralelo com uma certa pessoa, que eu não citarei quem, mas em uma dessas vidas passadas ela alegou que ela já havia sido uma grande escritora e que também ela já se viu sendo crucificada ali no Egito Antigo.
E tudo isso acabou servindo para um pretexto ainda maior, para ela acreditar com unhas e dentes que o filho dela seria um grande homem, ele seria um novo Messias. Mas, como justamente as crenças dela eram um pouco duvidosas, eu diria um pouquinho até voláteis, após o nascimento do Jim Jones, as coisas elas começaram a mudar consideravelmente. Então a mãe ela simplesmente ignorava ele completamente e criava algumas regras justamente só para dificultar a vida do menino, como trancá-lo para fora de casa enquanto ela estava no trabalho. E sim, não era normalmente aqui no Brasil, eu lembro da minha infância, se você passasse ali de um horário, tipo normalmente 5:30, 6 da tarde, sua mãe ia te chamar para voltar para casa, né? No caso do Jim Jones era o contrário. A mãe dele saía para trabalhar, trancava ele para fora de casa e ele não podia voltar até o momento que ela já estivesse em casa. Somado a isso, o pai dele, ele não conseguia dar nenhum tipo de carinho ou afeto para ele. Justamente porque quando ele não estava hospitalizado, ele estava em casa simplesmente incapaz de realizar qualquer função devido aos problemas de saúde que ele herdou na guerra. Então, já se vê que a base, o núcleo familiar ali do Jim Jones já era uma coisa absurdamente complicada. Como ele não podia ficar em casa, ele passava os seus dias perambulando ali pelas ruas da cidade e sem qualquer contato ali significativo com os pais. Porque a mãe estava distante e o pai estava em casa ali, infelizmente, incapacitado. Porém, um dia ele estava brincando na rua, até que uma senhora convidou o pequeno Jim para frequentar sua congregação dos protestantes nazarenos. Segundo ela, todos os problemas ali que estavam sendo enfrentados pela família dele era resultado de falta de Deus na vida. E agora, o menino frequentando a congregação, essas coisas eventualmente iam melhorar. Só fazendo uma citação aqui bem rapidinha, os protestantes nazarenos, justamente uma partezinha da igreja que foi fundada ali no sul dos Estados Unidos, em meados do século XIX, e eles defendiam que a igreja devia estar extremamente atrelada ali no dia a dia dos fiéis, para que assim eles pudessem alcançar a salvação, por meio de seguir a Bíblia ali restritamente. E eu acho muito curioso que esses protestantes nazarenos, eles seguiam a fio o que estava na Bíblia. Se alguém aí já frequentou algumas igrejas evangélicas, acredito que vocês entendem o quão pesado pode ser isso. Eu já frequentei quando eu era criança. Eu ia pra escola dominical. Eu não ia pela religião em si, eu ia porque eu gostava de brincar. Eu ia pra escola dominical pra brincar com as crianças. Tanto é que as professoras não gostavam de mim porque só fazia bagunçar. Mas isso me deu uma oportunidade de enxergar, mesmo que criança, o contexto daquela comunidade com outros olhos. É assim, o peso que existia ali dentro, na família, era uma coisa inacreditável, porque as famílias viviam para a igreja, e não estou dizendo que isso é errado, claro que não. O problema é quando as famílias deixavam de fazer algo para a igreja. Vou dar um exemplo. Vamos supor que vai ter uma festinha das crianças na igreja, e as pessoas esperam que você leve um bolinho para a festinha das crianças. Por algum motivo, por alguma ironia do destino, no dia que o único dia que você tem que fazer o bolo, você não vai poder fazer porque calhou de que o seu chefe te chamou para fazer hora extra. Você liga para a igreja e fala, não vou poder fazer o bolo. Você poderia arrumar outra pessoa para fazer o bolo? Arrumar pessoa não é nenhum problema. O problema é, você vai ficar mal visto dentro da igreja, dentro da comunidade. Então você tem já essa primeira ponta da corda, em que você tem que fazer as coisas para a igreja, mesmo que você não queira, porque você está inserido naquela comunidade, e se você não fizer, vão te olhar com maus olhos, mesmo que seja de uma forma justificada. A segunda ponta da corda é a seguinte. Vamos supor que você é criança, você tenha uma aptidão acima da média para oratória. Eles já vão olhar para você e vão dizer, olha só,
um profeta de Deus, olha só, um novo pastor. E eles vão colocar em você um peso enorme para desenvolver aquilo que eles querem que você seja. Mas não é um peso assim. Eu vi criança que chorava, eu vi amiguinhos meus que não queriam ir para a igreja, porque queriam ficar. Era uma escola dominical, era domingo, 8 horas da manhã, 8, 9 horas da manhã. Eles queriam ficar em casa, vendo desenho, ou dormindo, enfim, coisa de criança. E a mãe puxava ele, não queria ir, ele ia, obrigado. Então você imagina uma pessoa que tem essas duas pontas da corda, e a corda que é a igreja. Vamos colocar o Jim Jones agora nesse contexto. Imagina uma criança em que a mãe, por mais loucura que possa parecer, diz que você tem uma partículazinha de Deus ali dentro, que você é o novo Messias. E aí a igreja já vê naquilo uma oportunidade, porque sim, a igreja vai enxergar no marketing daquilo uma oportunidade, e vai começar a te desenvolver para aquilo. Queira você ou não queira, porque você vai ter que fazer, senão você vai ser mal visto. Então imagina isso para uma criança, ou para um jovem, um adolescente. É muito pesado. As igrejas hoje, elas têm, não todas, obviamente, mas algumas igrejas elas têm um ambiente muito pesado. Total, cara. E esse foi em parte o meu caso, mas uma coisa que me pegava bastante também eram as privações que isso causava. Então, não são em todas as vertentes das igrejas que tem isso, mas eu sei que na minha eu não podia, por exemplo, jogar baralho, não podia me fantasiar caso tivesse alguma festinha de Halloween, alguma coisa. Só que, cara, esse rolê da comunidade, ele pesa bastante, eu acho que em todo mundo ali, sabe? Porque, Cara, querendo ou não, você sente todo o peso ali. Mas... tem até uma coisa interessante, quando eu estava trabalhando num certo lugar, tinha um colega de trabalho, que com certeza ele não vai escutar esse podcast, que ele é da igreja, então esse podcast ele não vai ouvir. Então tinha esse colega de trabalho que ele tinha um filho, e eu tenho TDAH. Eu tenho TDAH diagnosticado, fiz terapia, etc, um remédio controlado. Certo dia ele chegou pra mim e falou: ô João, eu acho que o meu filho tem TDAH. E óbvio, eu não sou psicólogo nem nada, não posso dar diagnóstico, mas como eu tenho, eu sei o caminho das pedras, sei quais são os sintomas, eu me propus a conversar com ele. É dizer se ele devia levar o filho no neuropsicólogo ou não, né? Porque é caro, então já ia dar pelo menos uma conversada pra ver. E ele conversando comigo, ele me mostrou os vídeos do filho e tal, e dizia: não, meu filho ele é muito... tem 12 anos, mas ele não fez nenhum amigo na escola. Na escola ele sofre bullying, ele não gosta de sair pra nenhum lugar, etc e tal. E aí eu fui conversando, ele foi me mostrando os vídeos. Como é que era o menino? O menino vivia pra igreja, acordava pra ir pra igreja, não assistia nada de uma coisa de criança, era só coisa de igreja. Imagina um menino desse na escola. Os meninos vão estar falando, sei lá, de Dragon Ball, que é da minha época, Dragon Ball, videogame. E aí fala, e aí menino, o que você tem pra contribuir na conversa? Sabe a Bíblia? Pô, cara. Eu fui Cara, vai escutando ser aquilo. pior. Cara. Porque o pessoal vai estar falando de Jujutsu Kaisen, que o nome das coisas é maldição. Ah, qual a sua maldição favorita? Que o profeta jogou contra as crianças que chamaram ele de calvo. Caralho. Mas a maldição favorita dele vai ser a maldição das ursas. E não, eu falei, ô fulano, você já tentou deixar o seu filho... Falei, né, que como eu tava cursando engenharia na época, estagiário, né? Tava cursando engenharia, aí eu falei, pô, tem um joguinho aqui que abre a engenharia, a arquitetura para as crianças, que é o The Sims. Você não instala pro seu filho ter pelo menos um repertório pra ele conversar com as pessoas, ele também fala: não, porque esses jogos de hoje em dia às vezes levam a criança pro mau caminho. Mas cara, é The Sims, você vai construir casinha, vai fazer... não, mas porque vai que dentro desse jogo, lá dentro do código, tem alguma coisa que esteja adorando o Satanás. Eu falei, pô, cara, não. Então, pra finalizar a história... Você pode fazer... No The Sims você pode ser homossexual,
Você pode Sim, claro. Nem falei isso, porque se eu falasse, Ave Maria. Você pode ter parceiros de Oba-Oba, ou seja, amigos com benefícios. Você pode trapacear, você pode transar com a morte no The Sims. No 4 você pode. Enfim, pra finalizar a história, eu não tive coragem de dizer pro cara, não leva teu filho não, que teu filho não tem nada, é tu que é o problema. Eu não tive essa coragem. Mas eu disse, não, leva teu filho, o dinheiro é teu que tu vai gastar mesmo, então leva teu filho, vamos ver o que o cara diz. Eu vou foi neuropsicólogo, mas foi alguma coisa nessa área. O cara disse, teu filho não tem nada não, seu filho só é preso. Uma semana depois eu cheguei lá, conversou comigo, e aí, como é que foi? Lá no médico, o médico diagnosticou uma coisa, eu disse, não gostei do médico. O médico disse que meu filho é preso, mas como ele pode ser preso se ele vive na igreja? Aí eu falei, puta, mano. É difícil. Imagina isso na época do Jim Jones, cara, década de 50, década de 40, sei lá. Uma década conservadora dentro de um lugar que já poderia ser considerado não vou dizer uma seita, mas uma congregação ainda mais conservadora, né? Exatamente. Mas assim, desculpa interromper, mas cara, se você estiver ouvindo esse podcast, eu gosto muito de você, gosto muito do seu filho, mas é isso, bicho. Pode perder teu filho. Enfim. Deixa de ser crente. Mas voltando para a história do Jim Jones, vai ser justamente o convívio dele com os protestantes nazarenos que vai fazer com que ele comece a desencadear vários sintomas, várias características bizarras dentro da personalidade dele. Ele vai começar a apresentar um fascínio pelo pós-morte, que para uma criança da idade dele, ali na pré-adolescência, não é algo muito normal. Mas como ele também não tinha nenhum adulto para supervisionar ele ou para chamar a atenção dele, ele era deixado livre para desenvolver esse tipo de pensamento e falar sobre isso, estudar sobre isso e ficar refletindo sobre isso o tempo todo. E ele começou a desenvolver algumas brincadeiras meio estranhas também. Ele procurava animais mortos pelas ruas do Indiana e ele fazia autópsias nesses animais e convidava os amiguinhos dele para participar das autópsias, que eles não gostavam muito, né? É muito tabacudo, velho. Pelo E aí, lógico, os amigos dele não gostavam muito desse tipo de brincadeira, só que aí ele acabava ofendendo esses amigos, né? Agredindo eles e meio que obrigava eles a participar e assistir o negócio todo junto com ele. E isso e várias outras brincadeiras macabras ali que ele fazia. E além disso, o Jim Jones começou a desenvolver uma certa fascinação por figuras de liderança. E dentro delas, o próprio Adolf Hitler, que ele via como um grande líder, né? um líder que estava buscando restaurar a Alemanha e o mundo dentro da Grande Depressão que o mundo vivia naquela época. E claro que a fascinação que ele tinha pelo Hitler era mais pela capacidade dele de engajar pessoas, né? Por ele ter esse discurso que fazia as pessoas verem ele como um deus, como um grande líder, seguirem ele sem questionar. Era mais sobre esse aspecto e não sobre a filosofia do Hitler, até porque o Jones tinha toda aquela questão da integração racial que ele defendia muito, né? Então acabava sendo até contraditório as ideias dele de integração racial com a admiração pelo Hitler, né? Mas nessas brincadeiras do Jim Jones, ele chegou até mesmo a encenar os discursos do Hitler na frente dos colegas dele, tanto que era a admiração que ele tinha pelo líder nazista. Apesar de todos os interesses do Jim Jones em líderes sádicos, o Jones ele também se interessava muito por movimentos de igualdade social, que esse é o ponto contraditório da personalidade dele. Ele também tinha interesses por temas de sexualidade, e juntando isso, né, a sexualidade e a igualdade racial eram temas que eram tabus para a época, são tabus até hoje quase, e era muito complicado falar desse tipo de coisa na época, eram temas que eram proibidos em alguns lugares, e claro, principalmente dentro do templo dos nazarenos, que era um ambiente extremamente religioso. E o Jim Jones, com o interesse por esse tipo de coisa, acabava destoando um pouco da filosofia da religião que ele estava participando naquele momento.
como é de se esperar, uma criança bizarra pode virar um adulto bizarro. Em 49, Jones se casou com Marceline Baldwin, que conheceu quando trabalhava no hospital como enfermeiro. Ela era sua colega, e o casal teve um filho biológico, o Stephen Gandhi Jones, um nome um pouco peculiar, e o restante dos filhos que o casal teve foram todos adotivos, 6 no total, fazendo questão que fossem multirraciais, algo inédito para uma família branca da época. Quem jamais iria imaginar nos Estados Unidos conservador e segregado dos anos 40 e 50 uma família multirracial? Nessa época ainda, já no começo dos anos 50, Jones estava envolvido com a Igreja Metodista, que é bastante focada em ações sociais, algo compatível com o perfil dele. Se você for pensar já nos seus interesses por integração e liberdade sexual e liberdade individual. Ele se tornou pastor na igreja e ali teve a oportunidade de treinar sua retórica, sua principal arma, e perceber muito bem o poder que tinha para engajar as pessoas por meio de suas palavras. Contudo, havia um problema na ideologia e nas ações de Jones. De acordo com a visão estadunidense, os movimentos de liberação sexual e racial eram considerados atestado de comunista. Desculpa. Era atestado de comunista. Caso você fosse pego defendendo esses movimentos, você certamente seria considerado um comunista. Nossa, que surpresa. Nada que se pareça com hoje em dia. Você defender que a pessoa que está usando uma saia curta não está procurando ser, não vamos falar a palavra por motivos de gatilho para alguns, mas se você defender a pessoa, você está sendo comunista por defender que pessoas não merecem ser usadas contra as vontades delas. Você seria considerado comunista, podendo até mesmo sendo levado à prisão, já que naquela época o país estava tomado pela prática do marcatismo, também conhecido como o segundo Red Scare, o segundo Pânico Vermelho. Após estudar alguns dos conceitos que defendiam o fim da segregação racial, Jones entrou de cabeça no marxismo, onde aprendeu sobre os líderes soviéticos, chegando a acreditar que os Estados Unidos precisavam de um líder tão grande quanto Stalin. E, obviamente, na cabeça de Jones, a única pessoa apta para isso, obviamente, seria ele mesmo. Sabendo das consequências do marxismo, Jones então teve uma ideia brilhante. Se pudesse espalhar seus ideais perturbados publicamente, ele faria isso para um público fechado, pequeno, a princípio. E aí surgiu a ideia de criar sua própria igreja, Templo do Povo. Eu acho interessante a gente citar que a gente acabou falando do macartismo ali pra cima, no caso, a gente, Ivan. O macartismo ele foi basicamente uma lei nos Estados Unidos que seria basicamente um método, não um método, mas uma resposta anticomunista dos Estados Unidos para justamente prender e confiscar todo qualquer tipo de material que tivesse alguma relação com o comunismo, com o socialismo. Caso algum tipo de apologia. Caso você fosse pego defendendo as práticas comunistas, ou até mesmo se alguém considerasse que você influenciou alguém a se tornar comunista, você poderia ser simplesmente preso por causa disso, sabe? Então era uma época onde ser comunista nos Estados Unidos era literal crime. Então, Rafa, marxismo não necessariamente era uma só lei, porque o marxismo foi um movimento criado pelo Joseph McCarthy, que era um senador, se eu não me engano, um homem do Congresso americano, que criou um pânico comunista e que ele via todo e qualquer ação social vinda desde movimentos pré-Grande Depressão dos Estados Unidos, que os Estados Unidos teve presidentes que fizeram o New Deal, por exemplo, que era um movimento governamental para superar a Grande Depressão através do apoio do governo aos seus cidadãos, e ele via isso
já como um início de comunismo e pessoas que defendiam coisas assim como comunistas que trariam o fim de vida do estilo americano, do estilo de vida americano. E ele iniciou, como, entre aspas, CPIs em todos os cantos que ele pudesse para explorar, perseguir pessoas que ele suspeitasse de comunismo. Você não podia ser nada comunista, mas por defender a integração racial nos anos 50, você poderia ser acusado disso. Um dos advogados do Trump, estou procurando aqui o nome dele, ele fez parceria, um dos primeiros advogados do Trump, ele fez parceria com esse MacArthur, com Joseph MacArthur, e esse advogado era gay. Junto com o MacArthur, eles perseguiram causas gays contra o movimento LGBT. E, na época, no máximo, era conhecido como a causa gay, né? Para criminalizar esse movimento. Isso sendo que o próprio MacArthur tinha suspeitas dele ser homossexual. E, junto com esse advogado, os dois perseguiam e fizeram o terror absoluto de todo mundo que não era a família tradicional americana na época. A gente vê como que o Jim Jones estava colocado, né? O contexto que ele estava colocado e como que a luta dele era quase que revolucionária, né? A vida dele era revolucionária por ter uma família da forma como ele tinha, né? E se arriscar justamente nessa época, nesse contexto, com todo esse terror aí que estava acontecendo nos Estados Unidos. E foi nesse contexto também que, como o Ivan falou, o Jim Jones vem e funda o Templo do Povo, que vai ser a instituição, a seita, o nome que ele vai carregar posteriormente para a América e coordenar um massacre que depois nós vamos falar em mais detalhes. Mas antes disso também teve bastante história ainda. A vida do Jones, apesar de todas essas lutas dele, foi bastante conturbada ali nos anos 1950, em toda essa década. Tendo momentos onde o próprio Jones chegou a contrabandear macacos, vendendo eles em casas americanas, com o objetivo de levantar fundos para a igreja que ele estava fundando ali em Indianápolis, que é a capital do estado da Indiana, nos Estados Unidos, né, próximo de onde ele já vivia na época. O Jones ele angariava seguidores para o templo dele, fazendo trabalhos sociais, protegendo e dialogando com minorias, fornecendo comida e abrigo para moradores de rua e oferecendo emprego para as pessoas. Então ele acabava disfarçando o interesse dele em ter seus fiéis, seus seguidores, por meio do trabalho social. Era um trabalho social, um trabalho muito bonito, mas com interesses por trás já nessa época. Não sei se sempre foi a ideia dele fazer isso com segundas intenções, mas nessa época já fica bem claro que sim. Talvez, enquanto eu estava lendo sobre a história dele para a pauta, me surgiu uma questão interna. Muito provavelmente ele já tinha alguma ideia, talvez empiricamente, sobre como a teoria de manada funciona. Em locais que a gente tem essa dicotomia muito grande, por exemplo, capitalismo e comunismo, o ser humano por si só já é um animal tribal, ele já é um animal social, ele quer viver em bando. Então quando a gente tem uma guerra entre dois lados, digamos assim, que de fato realmente era uma guerra, principalmente nos Estados Unidos, entre dois lados, uma guerra ideológica, as pessoas elas procuravam um lugar para se estar e serem aceitas. Talvez ele já tinha percebido isso através dos estudos dele sobre Hitler, porque Hitler também usou muito disso, daquele sentimento alemão de, entre aspas, vingança, né, da Primeira Guerra. E muito provavelmente, já sabendo que ele tinha esse papel messiânico, ele se aproveitou dessas pautas polêmicas para a época angariar pessoas, porque eu não estou dizendo que talvez ele tenha feito isso de forma intencional porque ele era sacana. Talvez não, talvez ele fez realmente achando que ele era o Messias, ele queria dar um sentido para a humanidade. Mas a chegar no fim, que é
ele se proclamar o Messias da humanidade, ele tinha esse meio e que para ele os meios tinham que ser qualquer um necessário se pudesse chegar naquele fim. Eu sei se eu consegui ser meio claro nisso. Sim. Falando nisso, de contexto é tudo, né? A gente pode ver pelo presidente dos Estados Unidos na época. Quem era? Era o Truman. Não sei quem aqui lembra das nossas aulas de ensino médio, de Fundamental 2, mas o Truman foi quem terminou a Segunda Guerra Mundial, com as 2 bombas atômicas no Japão, como um pequeno, entre aspas, lembrete para a União Soviética. E ele também foi um dos responsáveis pelo início dos golpes na América Latina, coisa que o próprio Jones vai se aproveitar mais tarde. E foi uma das pessoas que deu início ao fim do estado de bem-estar social dos Estados Unidos. E em meio a essas pessoas que viviam na fragilidade dentro desse contexto, ele ia angariando elas e prometendo o que ele chamava de uma cidade perfeita, a utopia que ele tinha criado, que era um local onde essas pessoas poderiam viver em igualdade. Né? Essas minorias poderiam viver em igualdade, não sofreriam mais racismo, não sofreriam todos os problemas sociais que elas viviam, o desemprego, a dificuldade financeira. Então ele colocava essa ideia dessa cidade especial onde ele seria, claro, o líder. No início ali dos anos 60, o Jones ele já tinha essa sua igreja bem consolidada. Foi mais ou menos nessa época que ele começou a espalhar uma ideia de que uma guerra nuclear estava se aproximando, baseado em algumas visões que ele dizia ter tido. E caso tudo ali que eles conheciam fosse destruído num futuro apocalipse nuclear, seria uma grande oportunidade para o tempo do povo e seus seguidores reconstruírem a sociedade. Então, eles precisavam sobreviver a esse holocausto nuclear. Sendo assim, o Jones ele começou a buscar locais que ali conseguiriam sobreviver a uma eventual catástrofe nuclear. Ele chegou a dar uma passada pelo Brasil, ali por 1962, com a intenção de mudar a sede do Templo do Povo para Belo Horizonte. Só que o que salvou ali o Brasil desse lunático que era o Jim Jones foi justamente a barreira linguística, que ele conseguiu ali perceber que ele não estava conseguindo angariar seguidores ali de forma mais, não tranquila, mas de forma mais massiva, justamente por não conseguir falar, os problemas de burocracia e tal, para poder abrir um templo aqui no Brasil, trocando documentos, etc. Até que ele simplesmente desistiu. Ele falou, não consigo falar português, não tenho paciência para fazer todos esses documentos. E ele acabou saindo do Brasil para justamente não retornar. Enquanto ele procurava uma nova sede para o templo dele, a igreja dele de Indianápolis, ela ia perdendo, como é que pode dizer, o tesão, sabe? A galera tava se desinflamando cada vez mais. E isso fazia com que os fiéis aparecessem cada vez menos no templo. Só uma observação, para você ver como que a figura do Jim Jones, como que a figura do líder dentro de uma seita é importante para manter ela estruturada. Porque quando o Jim Jones veio para o Brasil e não conseguiu encontrar um local legal para dar continuidade no templo, ele ficou esses 5 anos, aí até 67, 68, meio desanimado com o negócio, porque ele realmente queria dar esse passo a mais. Isso fez com que ele parasse de frequentar com tanta frequência o templo, e só o fato do líder não estar lá, você vê como que a seita não tinha fundamento nenhum sem a figura do líder, e ela começou a se desintegrar, começou a perder seguidores, não conseguia mais angariar gente nova, né? Então você vê como que a seita ela é centrada na figura do líder, como que ele é a base para o negócio todo funcionar, né? Por isso que o nome se dá líder carismático, né? Sem o carisma do líder, a seita morre. Uhum. Tanto que se você for parar para estudar, mais de 80% das seitas morrem logo nos primeiros anos após a morte do seu líder carismático. O último rolê de seita que eu vi foi o podcast do Atelier, que deu uma acompanhadinha. Não terminei, inclusive, mas uma ótima ideia para terminar. Justamente ali,
eu tava me lembrando agora, conforme fui lendo a pauta, o líder ali da seita, que seria essa seita do ateliê, ele seria a peça central ali. Sem esse cara não existe, sabe? Tanto que até o, entre aspas, método artístico que ele utiliza, pode ter quase certeza, cara, que quando esse cara ou morrer ou desistir de continuar ali, esse método simplesmente não vai mais existir, sabe? Tem um detalhe, Rafa. No caso do líder Jim Jones, ele é quem tinha todo o know-how de como fazer a sedução das pessoas. É dito, por exemplo, que quando ele veio para o Brasil, ele foi lá para Minas Gerais, ele estudou, ele passou um tempo estudando a economia local e a receptividade das pessoas para ver como ele poderia tirar proveito daquilo. Então, olha a mente do cara, o cara já estudava a economia e a sociedade do lugar para saber como agir naquele lugar para ganhar fiéis. Então, o papel do líder, além de figura redentora para os fiéis, ele também tem um papel operacional mesmo, porque ele que tinha o know-how de como chamar as pessoas. Total, cara. Tanto que a seita foi cada vez mais se desinflamando. Até que chegou num ponto ali em 1967, mais ou menos 7 anos depois dele iniciar essa caçada para um local ideal, que ele conseguiu encontrar um lugar onde ele colocou a sua primeira, entre aspas, terra prometida. E esse lugar se chamava Redwood Valley, que ficava ali no norte da Califórnia. Lá, no início da época de 1970, o Jones e os seus seguidores, eles conseguiram criar uma grande comuna ali, autossustentável. Só que nessa época, o trabalho social estava sendo praticamente substituído por um regime de terror ali. Nessa, entre aspas, cidade prometida, tinha toda uma adoração à pessoa de Jones, né, a quem ele representava, ao símbolo, ao Messias, que era Jim Jones ali naquele local, assim como também havia bastante casos de assédio e até algumas punições. O Jones, ele usava algumas drogas, e isso fez com que a paranoia dele cada vez mais aumentasse. E ele repassava essa sensação de desespero, de euforia, justamente ali aos seus fiéis. Ele sempre ameaçava. E se eles duvidassem da palavra dele ou da divindade que ele seguia, acidentes e mortes recairiam ali sobre todas aquelas pessoas. Pânico moral, mais conhecido, né? Cara, até ainda hoje isso rola, porque fiquem notando isso, gente. Tem algumas pessoas que periodicamente te mandam que tá chegando o juízo final. É incrível. E Minha quando você avó. percebe isso, chega a ser bizarro, cara. Porque é um pânico geral, cara. A sociedade, eu percebo nas últimas eras, digamos assim, uns 100, 200 anos para cá, claro, não estava 200 anos vivo, mas vamos tomar com base a história, a literatura, etc. A sociedade está ficando meio doente e imediatista. Eu vi uma pesquisa, não lembro a fonte, eu não vou lembrar, talvez eu esteja tirando isso aqui do meu cu, mas eu não lembro. Mas eu li que um aldeão médio medieval, se ele recebia de informação durante a vida inteira dele, é o que a gente recebe hoje em um dia. Isso tem uma implicação psicológica muito grande. A gente fala que a ansiedade hoje, porque antigamente não tinha ansiedade, isso é coisa de frescura. Não é. A ansiedade hoje está muito em voga, primeiro, porque deixou de ser tabu falar sobre doença mental, e também porque a gente é bombardeado de informação todo momento. E o que é informação se não um estímulo do cérebro? Então a gente está hiperestimulado o tempo inteiro. E agora pega uma pessoa hiperestimulada. O que é uma pessoa hiperestimulada? É ansiosa. Ela tem aqueles sintomas de pânico. Aí você pega uma pessoa hiperestimulada e fala: cara, uma bomba nuclear vai explodir, vai começar o apocalipse e vai voltar, você precisa se salvar. Bicho, a pessoa vai acreditar, velho. Ainda mais hoje,
hoje que eu falo, 50 anos pra cá, em que 50 anos não, 100 anos pra cá, em que a mídia ela tem um papel muito grande sobre as pessoas, sobre guiar narrativas e guiar pessoas a pensar de determinada maneira. Cara, é uma coisa muito assustadora, porque literalmente você chega pra pessoa e falar: o apocalipse está vindo, Jesus está voltando. Hoje mesmo eu vi um post no Facebook, porque sim, eu ainda uso o Facebook, em que uma pessoa dizia: olha só, tá vendo? A manchete era: tal lugar, eu não lembro qual era, tal lugar está um pouco mais quente. E a pessoa comentava, uma senhorinha comentava: isso é apenas um dos sinais de que Jesus está voltando. Bicho, a humanidade está no nível de paz que ela nunca esteve antes. A gente tem guerras ainda, mas, cara, tá totalmente indo de contra aquilo que o Apocalipse fala, do que quando vai ser Jesus. E mesmo assim as pessoas acreditam que isso são sinais da vinda. Então, bicho, é assustador o poder do medo nas pessoas, o poder de dizer: olha, o Apocalipse está vindo, você tem que se salvar e puxar a responsabilidade para si. Isso também dá pra perceber um pouco, eu vejo até andando na rua, cara. Porque aqui na cidade onde eu moro, tem diversos posts em diversos locais da cidade que tem um lambe-lambe colado falando de um planeta que tá vindo destruir a Terra, que é um planeta invisível, e que os cientistas não vão conseguir detectá-lo. Eu até já cheguei a tentar olhar o que era realmente esse lambe-lambe. E basicamente é um site que fala que tem esse planeta vindo. E realmente, cara, esse marketing acabar funcionando, a quantidade de pânico que isso pode causar, nem que seja numa pequena população, é gigantesca, cara. É gigantesca. O famoso planeta Cobalt, ou Planeta Vermelho. Tem um livrinho sobre. Hercólogos. Isso. Aliás, tem uma coisa que a gente pode ver também, puxando já o que o João falou, o paralelo entre número de predições de fim do mundo e espalhamento da mídia. Uma busca rápida aqui, sem nenhum compromisso. Wikipedia. Você pode contar do século I, do primeiro milênio, até o século XV, tem cerca de 20 a 30 previsões de final do mundo. Século XVI, a gente já tinha a prensa de Gutenberg. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15. Só no século XVI já são 15 previsões de final do mundo. Século XVII, 18, né? De 17 a 18 são mais 40. Século XIX tem mais de 40. Século XX são mais de 50 previsões de fim do mundo. No século XX, tem uma média de um fim do mundo a cada 2 anos. Se você for contabilizar pelos principais estudos e doomsayers, né, os profetas de final do mundo, os principais deles no século XX, que transmitiam por rádio, jornal, as grandes mídias de massa. E se hoje a gente tem informação na palma da mão, né, ao toque de um dedo, a gente pode pesquisar. Hoje a gente tem fim do mundo constante. Não é mais nem um filme do fim do mundo, Sim. é uma série. Sim. É todo dia um fim do mundo diferente. A internet é uma coisa maravilhosa. Cara, você tem o conhecimento da humanidade inteira na palma da tua mão. Eu tenho um livro aqui de como fazer motor de foguete. É sério, eu tenho um livro aqui ensinando como fazer motor de foguete. A grande questão é, as pessoas que quando elas acreditam em algo, elas não vão procurar porque elas sabem que se procurar elas vão estar erradas. Esse é o grande momento de virada que você começa a entender essa questão. Por que elas querem continuar estando erradas? Porque elas estão em comunidade. Sim. Elas acreditaram naquilo e aí elas pensam: agora finalmente eu tô na minha tribo, finalmente eu tô com pessoas que acreditam, que pensam como eu. Coisa incrível, gostoso estar aqui com vocês. Sim, sim. Senso de pertencimento. Exato. Exatamente. E se ela pesquisar, ela vai saber que ela tá errada. Ela sabe que ela tá errada. Que o que ela pensa não faz nenhum sentido, mas ela quer
está ali dentro daquele negócio. E se o cara ainda oferece uma casinha pra falar daquilo o tempo todo, meu irmão, aí é que lascou tudo. Mas eu digo assim, hoje a gente Total. pode pesquisar para ver a veracidade dessas informações, né, que são passadas de que o fim do mundo está acontecendo por tal e tal motivo, a gente pode pesquisar e refutar isso. É fácil de fazer as pessoas caírem nessas crenças, nessas seitas que pregam isso. Você imagine na época em que o Jim Jones estava pregando isso, né? Você vai ter ali ele fazendo as pessoas entregarem as próprias rendas, os próprios bens, tudo em nome dessa sociedade que ele estava pregando, que iria proteger eles desse holocausto nuclear. E as pessoas, em troca de entregar tudo para ele, todos os bens, elas vão ganhar um lugar para morar dentro dessa sociedade que ele estava criando, dentro dos arredores do templo dele. E ali elas vão passar a viver e a conviver todos os dias com a doutrina que o Jones estava pregando, com as regras que ele estava criando para a convivência e para a vivência dessas pessoas. Só que acaba, acho que, ficando até cada vez pior a questão dessa seita e do controle absurdo que o Jim Jones ele exercia ali nos seus membros, justamente pelo fato de que ele também fazia o controle sexual dos fiéis, definindo com quem cada um podia se casar e se relacionar. E qualquer um que fosse contra essas palavras, ele era punido com violências, castigos e até mesmo restrições. Cara, era um regime muito, muito rígido ali dentro dessa cidade. Infelizmente, quem mandava ali, quem era a palavra final, era o Jim Jones. Tudo corria bem, até que o governo dos Estados Unidos começou a querer interferir e dar uma olhadinha no que estava acontecendo ali dentro dessa comunidade. Foi aí que o Jones ele teve a ideia de mudar a sede do templo da Califórnia ali para Guiana, justamente para que não tivesse tanta interferência governamental, porque querendo ou não ele sabia que estava fazendo coisas ilegais ali, sabe? Se o governo ficasse batendo a porta, isso ia acabar ocorrendo bem mal para ele. É só importante falar que essa decisão de mudar para Guiana também não foi algo tomado assim da noite para o dia. Quando o Jones tomou essa decisão, ele já tinha mandado alguns anos antes uma galera que era de confiança dele já averiguar aquele território, já tinha algumas coisas construídas lá. Então, quando ele se mudou para lá, já existia uma pré-estrutura do templo. Por mais que essa decisão tenha sido tomada de forma drástica, ele já tinha se prevenido caso precisasse sair dos Estados Unidos por causa de toda a tensão social, né, que estava gerando o templo dele. Eu acho muito engraçado que o ápice ali de, entre aspas, divindade que o Jones alcançou foi nessa transição entre os templos que ele chegou a se autodeclarar como o verdadeiro Deus da humanidade. E é muito complicado você se questionar como alguém acreditaria nisso, certo? Só que acredito que você tem que entender, justamente com todo esse conceito, com toda essa história que a gente passou, que por mais perverso que fossem os ideais de Jones, ele acolheu essas pessoas ali, sabe? Eram pessoas que eram absurdamente discriminadas, que eram absurdamente perseguidas. Foi ele ali que, entre aspas, acomodou eles, mas que infelizmente também essas pessoas não perceberam que estavam caindo justamente numa armadilha muito e muito grande. Eu acho que é importante a gente falar em como o Jim Jones exercia essa influência sobre as pessoas, porque a gente já falou sobre a questão do discurso dele, mas a gente não chegou a mencionar que para se auto-intitular esse Deus, esse Messias, essa figura quase religiosa que ele se colocava, ele fazia coisas milagrosas, assim, entre aspas, né? Inclusive ações de cura que eram quase sobrenaturais, que ele fazia nos fiéis e para tentar convencer as pessoas de que ele realmente tinha algum poder. Aí fica a questão, né? Será que ele realmente tinha algum poder místico e usava isso por propósitos não tão corretos? Ou se ele realmente usava truques, né? Ou fazia manipulações para convencer as pessoas de que ele tinha esses poderes? Mas
a tática que ele usava era muito parecida com, por exemplo, a dos pastores que a gente vê na televisão. Ele tinha atores que eram pessoas da confiança dele, pessoas que faziam parte do templo, e que elas fingiam que eram cegas, fingiam que estavam doentes, que estavam com algum câncer, alguma coisa, doenças gravíssimas mesmo. Ele não se importava, ele usava isso como pretexto para mostrar o poder dele. E ele curava essas pessoas na frente de todo mundo, fazia verdadeiros shows ali para os fiéis dele. Primeiro ele combinava com os atores antes como que seria feito, tudo por trás dos panos, e encenava situações depois no meio do povo, convencendo os seguidores de que ele poderia fazer verdadeiros milagres. Curando, claro, como eu disse ali, doenças que teoricamente são muito difíceis de curar, como o próprio câncer. E aí você pode se perguntar, mas como que essas pessoas, ele conseguia atores dentre os próprios fiéis dele, se esses fiéis acreditavam que ele tinha esses poderes, mas ele, ao mesmo tempo eles faziam parte das encenações, como que isso funcionava? Então, o Jones, ele, para convencer essas pessoas a atuar em nome dele, ele usava o argumento de que eles estavam atuando e mentindo, angariando fiéis por um bem maior. As pessoas sabiam que ele não tinha esse poder sobrenatural, mas elas acreditavam que o Jim Jones era um verdadeiro líder, era alguém que iria conduzir eles para uma sociedade mais igualitária. Então, em nome disso, convencidas disso, elas atuavam e ajudavam ele com essa mentira do poder de cura dele. Uma coisa também importante a falar sobre isso é a manipulação psicológica que ele fazia do ponto de vista da própria hipnose, por exemplo. Eu já falei no último podcast que eu estive na mesa, eu já estudei um pouco sobre hipnose, hipnoterapia, etc. Apesar de não ser da área da psicologia, mas eu sempre achei essa área fascinante. E para mim, que já estudei, é muito claro certas atitudes de pastores e líderes de seitas. Eu vou dar um exemplo. Mas dentro desse contexto das curas milagrosas. Às vezes, a pessoa ela não tem problema algum, mas o pastor ou o líder da seita, ela impõe dentro da mente da pessoa que ela tem algum tipo de problema. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que ela era ator de uma igreja. Não vou dizer qual é a igreja, porque eu não estou a fim de gastar com advogado. É aquela igreja que tem... Igreja Galáctica. A Galáctica mesmo, exatamente. Aqui tem vários lugares aí do cosmos. E cara, ele me contava certas coisas que, por exemplo, por incrível que pareça, os atores, eles não eram aquelas pessoas que estavam endemoniadas. Existem atores pra quem está endemoniado, mas na igreja que ele ia, naquela célula que ele ia, eles não usavam atores. Por quê? Porque a influência hipnótica do pastor sobre as pessoas era tão grande que o pastor olhava para a pessoa e falava: você tá com um demônio. E a pessoa ficava endemoniada na hora. Tava com um demônio? Não tava. Mas só o pastor dizer: você tá com um demônio, ela já agia como se tivesse. E ela começava a se debater, entrava em transe. Era uma coisa sinistra. Era uma coisa muito louca. Ou vai ver, o pastor podia invocar o demônio na pessoa na hora. O que eu não duvido. O que eu não duvido nem um pouco. Mas era uma coisa nesse sentido. Ctrl-C, Ctrl-V, demônio. Ctrl-C, Ctrl-X. Ctrl-C, Ctrl-X. Eu não duvido nem um pouco nisso. E aí o cara botava o demônio lá mental, ou ele mesmo botava o demônio verdade lá, né? E chamava pro palco que ele mesmo tirava e as pessoas ficavam: oh meu Deus. Mas o cara usava uma técnica básica de hipnose. Inclusive eu boto até a sugestão de criar uma pauta sobre hipnose, que eu tenho vários exercícios hipnóticos pra fazer com a galera. Medo. Tem um exercício do ímã das mãos? Tem o exercício do balão na mão, tem o exercício adoro. Nossa, é muito bom, é muito bom. A gente chama de contrato hipnótico. Antes de a gente induzir ao transe, a gente coloca os exercícios pra pessoa acreditar naquilo. Que a mão junta assim e você não consegue tirar. Acho maravilhoso. A gente chama de mãos hipnóticas. E o pior sabe o que é pior? A mão junta, a mão colada. Ali, você sabe que ali é um truque, mas já é uma hipnose. Você acreditou e a mão ficou colada.
Não é a hipnose propriamente dita, porque a gente vai fazer o trabalho do transe em seguida, aquilo ali é só pra te convencer, porque você acreditar é o primeiro passo. Então olha como as coisas se juntam, cara. Você tem um líder e você precisa de uma coisa pra acreditar. Você tá numa sociedade tão imersa em uma hiperestimulação cerebral que é só um cara chegar e dizer que, olha, Jesus está vindo, venha pro meu lado, você já aceita aquilo ali por medo. Com a imposição do medo, você entra naquela ali e você começa a gostar de estar naquele meio porque você se sentiu aceito e acolhido. Cara, você já tá na mão do cara, psicologicamente falando, pela hipnose. Porque a hipnose, o contrato hipnótico é você dizer sim, ter confiança e acreditar. Olha que loucura. Mas... Então é a receita certa do sucesso do cara e pra bosta sua. Ou não tão sucesso assim, né? Pelo menos ali no momento. Já que tava tendo uma tensão ali bem crescente entre o Templo do Povo e o próprio governo. Foi aí, nesse momento, que as tensões estavam quase explodindo, que o Jones ele consegue então convencer os fiéis dele com um discurso justamente da guerra nuclear, que era o dever do Templo do Povo encontrar ali um lugar mais remoto, mais pacato do que os Estados Unidos, para sobreviver esse ataque nuclear e poder ter uma certa proteção divina, eu diria assim. E foi assim que ali no ano de 1977, cerca de 1.000 pessoas seguem o Jim Jones até o meio da floresta amazônica, acreditando que encontrariam um lugar feliz, calmo e tranquilo para viverem até o fim da sociedade como ela era conhecida. Só que infelizmente chega lá, só encontraram dor, tortura, ainda mais assédios por parte do Jones e por fim, as suas próprias mortes. Bom, como eu disse antes, esse local que eles escolheram, Jonestown, na Guiana, eu acho que hoje eles, vocês me corrigem se eu estiver errado, mas eu acho que eles chamam hoje de Jonestown por causa do Jones, né? Mas na época não era. É que eu acho que quando ele chegou ele deu o nome de Jonestown, não é? Foi. Isso, Na isso. época era só um Exatamente. descampado na Aham. divisa entre Guiana e Venezuela. Tá, só por explicar. Fica na cidade, na verdade não fica numa cidade, fica numa região chamada de Barima-Waini. As partes da Jonestown mesmo, onde ele colocou, era um descampado da cidade, era tipo um distrito, né, João? Sim. Como eu disse antes, quando o Jones chegou nesse local na Guiana, que ficava ali numa região bem isolada, não era uma cidade, não era nada, era um local que eles mesmos tinham construído e que o Jones batizou de Jonestown, né? Já que ele era a figura do líder, nada mais justo do que ter uma cidade com o seu nome. E aquelas cerca de 1.000 pessoas que foram junto com ele se mudaram para esse local que já estava em construção, já estava ali planejado desde 1974. Já existia, quando eles chegaram, já existia uma usina geradora de energia, campos para agricultura e dormitórios. Então já tinha essa estrutura pré-pronta para que eles pelo menos pudessem viver tranquilamente nos primeiros dias enquanto construíam o resto do local. E como que era o dia a dia deles em Jonestown? Eles sobreviviam por meio de agricultura de subsistência, eles mesmos produziam tudo o que eles consumiam, e até porque a ideia do local era ser autossuficiente, tendo em vista que poderia acontecer esse holocausto nuclear e eles precisariam sobreviver por conta própria. Então eles já estariam tendo essa prática para caso acontecesse o holocausto, eles poderiam sobreviver dessa forma. Porém, esse local que eles escolheram não era um local exatamente propício para a agricultura. Então já começou logo de cara ali as dificuldades com a colheita, não teve um planejamento muito bom para a agricultura e, claro, não demorou muito para que a população começasse a sofrer de fome, né? Não, era um local autossuficiente e não produzia comida, logo o pessoal estava morrendo de fome. E além de tudo isso, tinha que trabalhar incessantemente sobre o calor ali daquela região. Inclusive,
É bom salientar que a comunidade ela começou pequena, depois foram chegando mais e mais pessoas e ela não comportava mais as pessoas que iam chegando. Começou com 40 pessoas, se não me falha a memória. Depois subiu para as 900 e tantas, quase 1000, que foi a população final da cidade. Ela não dava conta mais, não comportava mais, porque estava super lotada já. Sim, até a forma como a gente falou antes, acho que deu a entender que todo mundo foi ao mesmo tempo, né? Foram 1000 pessoas ao mesmo tempo, mas foi um negócio gradual, né? E conforme as pessoas iam chegando, o Jones ia ele mesmo ia montando as famílias, porque era gente de tudo quanto é lugar, de todas as etnias, e ele ia montando as famílias da forma mais misturada possível, mais miscigenada possível. Pessoas de cores diferentes, pessoas de locais totalmente diferentes, ele ia criando famílias com elas e meio que obrigando elas a conviverem. Nas palavras dele, as famílias coloridas, né? Isso, as Rainbow Family. E esse termo é bem legal porque mostra é legal e ao mesmo tempo é uma coisa que você fala, caralho, porque não existia brancos adotarem crianças negras nos Estados Unidos na época. Quando ele adotou a primeira criança nele, nem sonhava ainda em fundar a Jonestown, mas quando ele adotou a primeira criança negra dele, no estado, se não me engano, de Indiana, adotar uma criança negra, o que pra gente hoje é um absurdo, foi o que aconteceu na época. Então, ele sugeria às pessoas, olha, adota pessoas negras ou pessoas japonesas, coreanas, né, que são os bem entre aspas, pessoas amarelas, né, na época. Que aí você vai gerar uma família colorida, que é a família arco-íris. E apesar de todos os problemas que aconteciam em Jonestown, o Jones ainda conseguia convencer o pessoal lá que estava tudo certo, que tudo isso é para um bem maior. E, assim, o pessoal até vivia numa certa calma. Aparentavam pelo menos estar felizes com o que estava acontecendo ali. Aí teve uma época que muita gente saiu de Jonestown, percebeu que as coisas não eram bem assim. Mas o que acontecia muito, por exemplo, tinha uma família lá que era pai, mãe e filho. O pai tinha esse momento de acordar e falar, pô, isso aqui tá estranho, sabe? Porém, ele não conseguia convencer a esposa, não conseguia convencer o filho a voltar para os Estados Unidos, a sair daquela loucura. E aí voltava sozinho e às vezes ficava lá, ficava a esposa, ficava irmão, ficava filho. As famílias começaram a ficar segregadas e isso piorava ainda mais a situação, porque você não tinha mais pessoas de confiança, né? As pessoas que já estavam dentro da seita não tinham mais pessoas de confiança ali dentro, que elas podiam discutir o que estava acontecendo. E aí ia criando um clima de alienação cada vez maior. E o Jim Jones já estava usando muitas drogas naquele momento, estava completamente alucinado, cada vez com teorias mais malucas. E por mais que as pessoas percebessem isso, também era complicado discutir isso em público. O Jim Jones tinha pessoas que ele colocou para reforçar as ideias dele ali nas ruas circulando. Se alguém fosse ouvido questionando ele, essa pessoa sofria punições. E começou a virar um regime de terror absoluto. E a sociedade foi ruindo aos poucos, né? E o Jim Jones perdendo totalmente a sanidade dele. Inclusive, foi a partir desse momento em que a sociedade ia ruindo, começaram os sequestros. Porque toda essa história das crianças arco-íris, das famílias arco-íris, quando uma família deixava aquela sociedade, rolavam às vezes sequestro das crianças pelos capangas lá do Jim Jones. Inclusive, foram esses sequestros que gerou o evento que foi o estopim para o massacre, que a gente vai falar mais pra frente. Até porque não era fácil você escapar daquele local. Porque imagina, você está no meio da floresta amazônica, num país como a Guiana, que eu imagino que o aeroporto devia ser algo bem longe dali, né? Claro que tinham pistas de pouso no local, mas aeronaves, né, não é fácil de você encontrar. E então era muito difícil de você conseguir sair do local. Então o pessoal tentava escapar, ficava preso na floresta, os capangas do Jim Jones achavam, traziam a pessoa de volta. O Jones tinha capangas na própria cidade. Sim. Que ficava vizinha a Jonestown. E então os próprios moradores... E como parte do dinheiro dele ia para aquela cidade, tanto que eles compravam muitas coisas de lá,
Os próprios moradores deduravam as pessoas para os capangas do Jim, né? Sim. E aí o que começou a acontecer? Os parentes das pessoas que estavam lá, que conseguiram escapar, e os parentes que não tinham chegado a ir para lá, mas moravam nos Estados Unidos e tinham conhecidos, familiares, amigos que estavam em Jonestown, eles começaram a fundar um grupo e conseguiram, com a força desse grupo, chegar no governo americano e falar: olha, está acontecendo isso, tem uma parcela grande da nossa população lá naquele local, estão acontecendo abusos, essas pessoas vivem em condições subhumanas, e procuraram a ajuda do governo para tirar seus familiares de lá. Houve tanta pressão dessas pessoas, o Jones ele começou, dentro de Jonestown, a disparar 24 horas seguidas de conspirações anti-estadunidenses, justamente para evitar que as pessoas voltassem para o seu país de origem e reforçassem ainda mais esse grupo que estava buscando resgatar elas. No começo ele usava mais os discursos, mas com o uso cada vez maior de medicamentos e drogas dele, e com a paranoia cada vez mais aumentando, esses discursos começaram a durar várias e várias horas. E aí, como a gente já falou, o Jones colocou uma milícia armada para proteger o campo, para ninguém conseguir escapar, para que nenhum traidor deixasse a cidade sem autorização dele. E aí ele começou a fazer um negócio bem interessante, que era uma espécie de exercício, uma espécie de simulação, que ele chamava de Noites Brancas. Ele simulava como se houvesse ataques em Jonestown, e os seguidores então eram instruídos a se esconder, rezar e entoar cânticos para manter os invasores longe. Ele também ordenava que os seguranças dele se escondessem na floresta e disparassem suas armas, isso para amedrontar as pessoas que estavam no local. Mas a parte mais interessante dessa simulação que o Jones fazia era justamente quando ele dizia que, se a cidade fosse invadida, ele distribuiria veneno para todos para evitar que eles fossem pegos. Ou seja, era melhor você tomar o veneno e morrer do que ser pego pelos americanos que estavam vindo resgatar e invadir a cidade. Ele então, para deixar a simulação bem realista, ele servia um ponche de frutas para todo mundo, para todos os moradores de Jonestown, e ele dizia que esse ponche de frutas estava envenenado. Aí ele fazia todo mundo tomar, enquanto todo mundo ficava esperando a morte, chorando, se lamentando. De repente o Jones falava: calma, foi tudo um exercício para testar a fé de vocês, para ver se realmente, se esse momento chegar, vocês iriam tomar o veneno. E aí todo mundo ficava tranquilo, e dali uns dias ele repetiu o teste, e as pessoas que estavam lá não sabiam se elas estavam realmente tomando veneno, se era mais um teste. Então imaginem o clima de terror que se instaurou no local. Tem coisinhas sobre esse ponche. Especificamente, ele é chamado de Kool-Aid. E hoje em dia, devido a todo o acontecimento de Jonestown, quando alguém acredita muito na mentira de alguém, de outra pessoa, ou acredita muito numa ideologia, alguma coisa assim, nos Estados Unidos se diz: fulano tomou o Kool-Aid de Tchananã, de tal pessoa, de tal instituição. Que tomar o Kool-Aid agora é você cair no conta do vigário, né? E aí, dentro de tudo isso que a gente falou, a gente já consegue perceber que o Jim Jones já tinha orquestrado, já tinha pensado em um suicídio em massa, que foi o que depois realmente ocorreu. Ele queria fazer esses testes de fé com o pessoal de Jonestown, justamente para saber se, quando o momento chegasse, as pessoas realmente tomariam o veneno. Ele queria testar realmente se elas estavam acreditando nele ou não, se o discurso dele ainda era convincente. E ele percebeu que sim. Porém, o que fez ele deixar de fazer testes e realmente implementar essa questão do veneno foi quando o pessoal lá nos Estados Unidos, que estava tentando convencer o governo a tomar alguma medida para resgatar essas pessoas, essas pessoas, esse grupo, chegou nos ouvidos de um senador americano, que era o Léo Ryan. O Léo Ryan ficou bem comovido, né, ficou bem interessado na pauta dessas pessoas, ficou sabendo um pouco mais sobre o templo, e convencido de que tinha alguma coisa estranha acontecendo lá,
ele se juntou com uma galera, com repórteres, com cinegrafistas, e falou, certo, vamos até Jonestown, vamos até Guiana. Um adendo, o Ryan, ele foi porque ele recebeu a denúncia justamente dos sequestros das sim. crianças. Ele pediu permissão ao Congresso para fazer uma viagem oficial e o Congresso autorizou. Então ele juntou os repórteres, juntou os cinegrafistas e foi lá para realmente registrar, não só para verificar, mas para registrar e trazer de volta para provar para o pessoal o que realmente estava ocorrendo em Jonestown. Mas, quando o congressista Ryan chegou, ele notou que as pessoas elas aparentavam estar felizes ali nessa moradia, entre aspas, tropical. Isso, claro, havia sido totalmente encenado ali pelo Jones. Ele já esperava a visita do senador. Só que o Ryan, ele acabou, nesse tempo que ele passou ali, ele acabou recebendo alguns pedidos de ajuda escondidos. E cerca de 15 dos membros ali decidiram se juntar com os repórteres para fugir ali de Jonestown. O Jones ele já estava sabendo que o Léo Ryan viria, que essa equipe viria, porque por mais que o templo dele estivesse na Guiana, ele ainda tinha informantes nos Estados Unidos. Então ele já sabia que o Léo Ryan viria, ele avisou previamente todo mundo para se comportar quando o senador estivesse lá, quando a equipe estivesse lá. Tá ficando uma propriedade privada, né? Os caras tinham que avisar, não, a gente tá indo aí fazer uma visita e pá. Sim, e é a agenda oficial do governo, né? Querendo ou não. O governo não pode simplesmente brotar em outro país e dizer, estamos vindo dar uma fiscalizada aqui. Tem uma e tanto que e tal. Que, se eu não me engano, o Léo Ryan e a equipe tiveram que ficar horas esperando alguns quilômetros antes de Jonestown para ter autorização do próprio Jones para poder entrar no território. Então ele teve muito tempo para preparar o pessoal para receber, né? E mesmo assim eu acho que nem toda a equipe foi autorizada a entrar. Aí o que aconteceu? As pessoas que estavam lá sabiam que não podiam falar nada, que estavam sendo observadas, que se elas deixassem escapar alguma crítica ao que estava acontecendo ali, depois elas sofreriam as consequências. Então elas passaram bilhetes para, eu não sei se foi direto para o Léo Ryan, se foi para a equipe dele, né? Elas começaram a passar bilhetes com pedidos de ajuda. E aí ele conseguiu juntar essas 15 pessoas para levar de volta para os Estados Unidos. O grande problema é que quando ele pegou essas 15 pessoas e ia voltar para os Estados Unidos, ele já tinha acabado a visita. Ele tinha visto que aparentemente as coisas estavam boas, mesmo com esses pedidos de fuga. No momento em que ele ia para a cidade para se dirigir para o avião e voltar para casa, ele recebeu uma punhalada, um dos capangas do Jones. Ainda assim, ele conseguiu chegar ao avião, teve tempo de chegar ao avião, e no momento em que o avião se preparava para decolar, o avião foi alvejado. Porque é como vocês falaram, a cidade estava dominada pelo cara, porque o cara dava dinheiro para a cidade. E o nome da cidade, estava com o nome aberto aqui, mas é Porto alguma coisa, Porto alguma coisa. E os capangas dele na cidade alvejaram o avião e ele morreu. O Léo Ryan. senador, ele morreu. E alguns repórteres morreram também. Foi o primeiro caso de um congressista, e até hoje, se não me engano, é o único caso de um congressista americano morto durante o dever. Né? E esse foi o estopim, porque ele já estava fazendo os ensaios do suicídio coletivo. Só que qual foi a merda para ele? Segundo as minhas pesquisas, ele tinha contato com o soviético. Se é verdade ou não sei, estava escrito. Ele tinha contato com a União Soviética, e a União Soviética ia dar asilo para esses caras, porque, se vocês lembrarem, lá no início do podcast, a gente falou sobre o cara ter uma ideologia mais voltada para o social e blá 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 blá, comunista, né? Comunista. E a União Soviética disse, não, vamos trazer essa galera para cá, porque essa galera parece ser uma galera boa, uma galera do bem. Só que com esse assassinato, e as pessoas atribuíram esse assassinato ao Jones, pegaria muito mal para a União Soviética levar essa galera pra lá, né? Dar asilo. Imagina, vamos dar asilo político pro assassino de um congressista americano. Pô, então a União Soviética cancelou esse convite. E foi nesse momento que o Jim Jones ele tomou a decisão de que
Não, eu matei um cara, quem ia nos dar abrigo não vai mais dar abrigo, então vamos fazer o suicídio coletivo. E foi nesse momento que se iniciou o suicídio coletivo. Então o Jim Jones ele chamou todos os moradores de Jonestown naquela tarde, fez o discurso padrão dele dos testes de fé, o mesmo discurso que ele fazia toda vez que ele iria fazer somente o teste, né? Mas dessa vez não era um teste. Os moradores pegaram um copo de suco cada um. Ele ofereceu primeiro para as crianças, e depois para os idosos, e depois para os adultos, que eram os fiéis do templo. Nesse suco foi misturado cianeto, e todos os membros, quase todos, tomaram o suco envenenado. E o resultado foram 918 membros da seita mortos. Esse evento, que aconteceu em 18 de novembro de 1978, somente um ano depois da fundação de Jonestown, ficaria eternamente conhecido como o Massacre de Jonestown. O Jim Jones não tomou o veneno, mas ele morreu com um tiro na cabeça. Até hoje a gente não tem certeza se ele se suicidou com um tiro ou se ele pediu para algum dos membros mais de confiança dele dar um tiro nele e depois esse membro se suicidou, né? Se eles fizeram esse pacto suicida, como é que foi, não dá para ter certeza. Mas ele morreu com um tiro na cabeça. O discurso do Jim Jones e todo o ato foi gravado em áudio. E as últimas palavras do Jim Jones nesse áudio é: nós não cometemos suicídio. Cometemos um ato de suicídio revolucionário protestando contra as condições de um mundo desumano. Cerca de 87 pessoas sobreviveram ao massacre de Jonestown. A gente tem alguns casos curiosos dos sobreviventes. Tem o caso da Hyacinth Trash, que só não compareceu ao momento ali de beber o veneno porque ela estava dormindo na cabana dela. Eu lembro também de um caso de um rapaz que, se eu não me engano, ele era surdo, alguma coisa assim, e ele começou a ver o pessoal caindo e tal, e se escondeu, e aí conseguiu sobreviver. E o restante das pessoas que sobreviveram, ou elas não estavam na cidade naquele momento e conseguiram escapar ali por sorte, né, por questão do destino mesmo, ou elas estavam em alguma outra missão que o Jim Jones tinha mandado elas em outro local e não estavam ali naquele momento mesmo. Mas dos que sobreviveram e estavam em Jonestown foram 36 desses 87. Eu acho engraçado que teve um caso de uma moça que ela não estava no dia do massacre justamente por conta de ela ter ido buscar remédio na cidade próxima. Então, realmente foi muita sorte dessa mulher. Esse caso, ele foi e ainda é amplamente debatido, justamente por ser de um absurdo gigantesco, né? Você matar simplesmente 918 pessoas em um único dia, em um único ato, sabe? Então isso definitivamente ficou bastante marcado, principalmente aqui no Ocidente. Mas esse caso ele também tem algumas conspiraçõezinhas por trás. Eu acho interessante a gente citar, justamente porque tem esses pontos ali meio soltos em algumas partes. Bom, falando em conspirações, tem primeiramente um artigo chamado In Plain Sight, Proof that it was not the People's Temple who killed the Congressman. Em plena luz do dia, prova de que não foram os membros do Templo do Povo que mataram o congressista. Afirma ter provas e imagens de que mostra agentes, supostamente da CIA, com camuflagem, treinamento militar e equipamentos modernos demais para um templo. Segundo o artigo, como o Jonestown tinha laços com a União Soviética, os Estados Unidos não queriam uma possível expansão soviética para a América do Sul, a CIA teria enviado agentes para matar o congressista e forçar Jones a executar um massacre contra o seu próprio templo. Assim, os Estados Unidos não teriam risco do templo crescer demais e acabar contagiando as pessoas da América do Sul. Outra conspiração afirma que o Jim Jones não morreu no massacre de Jonestown, pois o mesmo já era anteriormente conhecido por usar, entre aspas, clones seus após começar a ter uma grande influência.
Sua morte é cercada de mistérios, como o fato de não terem analisado a dentição do corpo após seu suposto suicídio. Outro fato era suas tatuagens. Algumas fontes afirmam que seu peito era completamente coberto por elas. Porém, nas fotos tiradas na autópsia, nenhuma tatuagem pode ser vista. Cara, eu acho complicado acreditar ou até mesmo só de colocar algumas teorias da conspiração nesses casos, porque, cara, envolve muita gente que tipo, morreu ali, sabe? Então É fica um pouquinho sério com... demais para brincar, né? Exato. Infelizmente, hoje em dia, a teoria da conspiração não é mais um rolê só de por entretenimento, né? Porque eu lembro de algumas épocas antigas da internet. E, cara, a teoria da conspiração Era um má. rolê mais. Você via aquilo, você ficava, meu Deus do céu. Mas depois você, tipo, caía na real e você falava, não, cara, isso aqui não é possível, né? As famosas creepypasta. Enfim. É só lembrar da época do Assombrado, gente. Quanta teoria da conspiração no Morte Súbita, Assombrado. Todos esses sites tinham teorias da conspiração por entretenimento. Não era Demais. espalhando. Só que. Ou a gente tava lendo muito errado as teorias, ou realmente a gente começou a levar a sério demais algumas. Então, sempre tenho umas ressalvas com teorias da conspiração, porque realmente, infelizmente, hoje não dá mais pra brincar muito com isso. Até porque esse caso que a gente tem testemunhas que são os sobreviventes. Também tem isso. Realmente. Testemunha, eu acho foda dizer, tem testemunha, porque testemunha, por e simples, hoje em dia não segura nem caso judicial. A história, testemunha não é prova, mas nesse caso, eu acho que é o suficiente pela própria quantidade, né? São 87 pessoas. Eu mesmo não tinha conhecimento dessa conspiração antes da Rafa colocar isso em pauta, mas eu dei só uma pesquisada rápida antes do episódio para ver se tinha mais alguma coisa. Eu encontrei algumas pesquisas bem extensas sobre essa possibilidade disso ter sido orquestrado pela CIA, né? Mas assim, não cheguei a ler profundamente sobre o assunto. Acredito que se realmente tiver algum material convincente sobre isso, a gente pode futuramente gravar um negócio só sobre essa conspiração, porque pelo que eu vi é bastante extenso. Mas ser extenso não significa ser verídico ou ser convincente, né? E essa questão das testemunhas, como o João falou, acaba pesando bastante nesse caso, porque você teria relatos das testemunhas, pelo menos sugerindo que algo assim poderia ter acontecido, né? Talvez tenha e a gente não tenha conhecimento. Mas no mainstream do negócio nem mesmo se cita essas conspirações. Então eu acho que é mais pelo divertimento de criar uma conspiração em cima disso do que por ser algo que realmente tenha fundamento. Aquela história, né? Extenso por extenso, tem os documentários do Romanek na Netflix que, juntando tudo, é grande pra Dedéu, né? Mas, venhamos e convenhamos. No fundo, essa história é uma grande sopa sobre seita. É um estudo de caso maravilhoso, no pior sentido da palavra, sobre seitas, porque mostra como o medo, como a falta de oportunidades criam falsas messias que arrebatam multidões, e como essas multidões estão sujeitas a fazer tudo pelo líder. Claro, tiveram pessoas que existem relatos de que na autópsia os corpos eles tinham marcas de perfurações de agulha no ombro, como se as pessoas elas não quisessem tomar o veneno, e aí chegou alguém e injetou o veneno na pessoa. Ou tiveram pessoas que elas não queriam tomar o veneno, foram obrigadas, mas pessoas que tomaram o veneno ao bel prazer. E cara, imagina só, alguém está disposto a tirar a própria vida por uma outra pessoa que é o líder. Isso reflete muito sobre até a sociedade que a gente vive hoje mesmo. Tudo bem que não faz tanto tempo, é na década de 80, década de 70. Mas isso reflete até a nossa sociedade de hoje. A gente tem pessoas perdendo empregos que querem dar o subsídio da família.
por ideologias ou por líderes. É um estudo maravilhoso. No pior sentido da palavra. João, são as pessoas que ficam encantadas pelos mitos modernos, né? Esses grandes líderes se vendem como sendo praticamente histórias mitológicas. E sempre se apoiando em outras figuras mitológicas, né, como Jesus Cristo. Sim, sim. Se você for parar para ler o fenômeno das novas religiões, são chamadas assim, aceitas em algumas partes da Ásia, principalmente no Japão, é um bagunceiro mitológico que só tu vendo, cara. Sim. O cara da Rap Science, mano, pesquisem, Rap Science. Os caras até anime fazem. Tem anime feito por seita no Japão. O líder dessa seita morreu ano passado, ou esse ano, se não me engano. É a cientologia também que pega que busca como adeptos famosos lá de Hollywood para fazer as pessoas se interessarem, né? Não fale mal de L. Ron Hubbard. O cara summonou o anticristo com um dos principais engenheiros de foguete da NASA no meio do deserto, praticando o ato de alto prazer com uma mulher desconhecida de cabelo vermelho que eles acreditavam ser a própria Babylon. Eles têm um episódio só sobre o Elrond. Mas, cara, é incrível. O Hitler foi uma pessoa deplorável na história humana. Foi uma das piores pessoas, se não a pior. Acho que dizer que a pior pode ser competição muito grande, cara. Tem muita competição muito grande. Mas, assim, se quer aprender marketing, liderança, leia Hitler, cara. Não faça isso, por favor, pelo amor de Deus. Eu não diria ler Hitler. Se você quiser marketing, é Goebbels. Pronto, perfeito. Também era uma pessoa deplorável. Mas, cara, o que essas pessoas faziam da mente humana me mostra que como a gente tá órfão de alguma coisa. Daddy issues. A gente tá órfão de ser quem a gente é, cara. Aqui divagando, né? Esses dias não, sempre eu tô pensando nisso. E como na infância eu era mais feliz. Mas mais feliz por quê? Porque eu sabia exatamente o que eu era. Eu simplesmente, quando eu queria brincar, eu ia brincar. E nada disso tem a ver com conta pra pagar ou ter que trabalhar. A gente associa a caretice da vida adulta a eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar conta. Mas não é isso, cara. Parece que a gente ficou órfão de nós mesmos. Parece que a gente ficou cabeça oca, sabe? Que é a cabeça vazia, a oficina do diabo. Parece que a gente ficou uma cabeça oca que a gente deixou. Isso é exploração que a gente gosta pra trás. Pior que eu não sei se você tá falando disso. Não, eu tô falando sério, eu tô falando sério. Porque isso aliena a gente da gente mesmo. Isso, e a gente vira robozinhos, cara, NPCs, sabe? NPCs em que a gente. A grande. Por que a magia tá tão mainstream hoje? O Magnum Opus do magista é o se descobrir. É o fazer o que ele realmente quer fazer. É a jornada, exatamente. E chegam essas pessoas e começam a preencher essa lacuna. Essa lacuna foi feita para ser preenchida, só que vem uns espertalhões e preenche. Voltando ao episódio do tarô, o mago é o louco que já concluiu a sua jornada. Ou seja, nós somos o louco. Exato. Temos a nossa jornada para concluir para nos tornar um mago. Esse é o objetivo dos escapismos, né, atuais. Perfeito. Eu acho que a gente está no ponto do mago invertido. Exato. É oferecer que alguém que passe por essa jornada no nosso lugar e a gente assista essa jornada. Por isso a gente gosta tanto de ficção. Tanto ficção científica, ficção fantasia. Exato. E cara, é porque a gente eu associo muito a essa hipersensibilização da nossa mente, porque eu li uns artigos sobre isso que falam que, cara, a gente tá sempre pensando em algo.
Tem a tal caminhada contemplativa, que é um exercício que mudou em certos aspectos a minha vida. E o que é a caminhada contemplativa? É você caminhar sem pensar em nada. É você caminhar olhando para a natureza, olhando como os prédios são sólidos, olhando como o barulho dos carros é barulhento, percebendo como o céu é azul. E é uma coisa que eu falando é uma bobagem, é idiota, e realmente é. Porque a gente deveria fazer isso o tempo inteiro. Tem um Mas a gente nome não pra essa faz. caminhada. O nome Caminhada de um- contemplativa, não? Não, mas tem um filósofo, eu esqueci agora o nome dele, que ele fala dessas caminhadas. Quem gosta é o Diego. Pior que eu não conheço nenhum filósofo que fale sobre ela. Eu sei que ela é bem famosa, mas eu não conheço nenhum filósofo que fale sobre ela. Mas, cara, e parece idiota, mas não é. A gente precisa estar relembrando a nós mesmos de viver. A gente não está vivendo, a gente está no modo automático. E é esse modo automático que, cara, vê uma seita neopentecostal dessa, por exemplo. Vamos fazer o paralelo com o Jim Jones. É claro que talvez não exista nesse momento um paralelo 100%, mas vamos pegar o mais próximo que tem, que é uma seita neopentecostal brasileira. Qual é o maior índice de fiel de uma seita neopentecostal brasileira? São pessoas carentes. Ah, mas tem uma pessoa que é rica que tá... Sim, ok, uma exceção à regra. Mas são pessoas carentes. Pessoas carentes... Eu falo isso porque eu vim da periferia, aqui de Maceió. Vez ou outra eu tô lá, porque a minha tia continua morando lá. E eu olho para as pessoas e, cara, as pessoas... eu não tô falando de uma forma pejorativa, mas as pessoas parecem zumbis. As pessoas só estão... Elas não estão vivendo, elas estão sobrevivendo ali. Elas parecem zumbis, elas não pensam por conta própria, elas não fazem nada. Porque, nesse caso, não é nem pela hipersensibilização, mas pela tristeza de estar naquela situação. E é foda, cara. E é foda porque geralmente são as pessoas mais vulneráveis que são as arrebatadas, talvez. E são as pessoas que mais precisam. Então a gente tem esses dois lados, né? Que a hipersensibilização a gente tem todos os dias de informação e tem a parte da carência mesmo. E os dois levam para o mesmo caminho, que é a tristeza. E são as pessoas que mais precisam que acabam sendo arrebatadas. E eu vejo como é fácil você criar uma seita nova. É ridículo e assustador. E só para fechar essa questão das nossas considerações finais, dentro do sistema capitalista que a gente vive, que, como o Ivan bem colocou, aliena a gente de nós mesmos, essas figuras de líderes inquestionáveis, messiânicos, elas vão ficar surgindo de forma cíclica, sem parar. Quando morre um líder de uma seita, vai surgir outros dois, é igual cortar a cabeça de uma hidra. E cada vez mais você vai ter esse tipo de figura, porque as pessoas perdem toda a capacidade de pensar por si próprias. E aí você vem a qual seria a solução dessa questão, né, que é o que a gente sempre fala em todos os episódios, sobre questionar, né, tudo que acontece ao nosso redor, questionar as atitudes das pessoas ao nosso redor, buscar realmente a fonte das informações que chegam até nós, buscar a fonte das informações que chegam até nós, para justamente desenvolver um pensamento próprio, para que a gente possa ficar pelo menos um pouco mais imune a essas influências alheias de pessoas que tentam aplicar o que a gente pode chamar de lavagem cerebral, né? Não só em nós, mas em todas as pessoas que nos rodeiam, para nos transformar em manadas que seguem as palavras deles sem questionar. E quando a gente coloca a figura do Jim Jones ali, ele é uma pessoa que tinha um discurso muito forte, tinha capacidade de fazer as pessoas seguirem ele, de escutarem o que ele tinha a dizer. Era um cara que estudou muita coisa, era uma pessoa inteligente. E se não tivesse se deixado corromper, não sei se pelo poder ou se pela loucura, né? A gente sabe que ele abusava de substâncias químicas também. Ele poderia ter sido um grande agente de mudanças sociais. Porque a ideologia que ele tinha, as causas que ele defendia, ele poderia ter guinado para um lado totalmente diferente e com certeza ele teria feito coisas muito boas, porque ele tinha essa capacidade, ele tinha esse poder de mover pessoas para isso. Infelizmente foi alguém que se corrompeu totalmente
e causou aí tudo que a gente descreveu nesse episódio. Faltou materialismo no Jim Jones, ele se deixou levar muito por um alto metafísico. Não deixa de ser isso. Eu acho importante frisar, né, que se você acabar participando, fazendo parte de alguma seita ou de algum culto, que seja que você não está acostumado, que alguém te convidou, sempre fique atento ao jeito que eles tratam, principalmente os fiéis, as pessoas que estão ali ao seu redor, para evitar de cair em problemas e acabar criando ou uma dependência muito grande nisso, ou um amor muito grande por um líder, ou até mesmo questões de privações e invasões. Eu acho importante você sempre se atentar, caso você se sinta desconfortável com alguma coisa que esteja sendo passada ou informada, ou até mesmo com algum comportamento de algum membro, sempre repense se ali é realmente um lugar seguro, um lugar decente para você estar. E também, muito importante, fique atento a algumas bandeiras vermelhas, como por exemplo, você fazer parte de alguma religião em algum lugar, e eles falarem principalmente a frase: a gente é o jeito certo, a gente é a verdade, ou a gente é a única maneira. Isso me deixa um pouco com o pé atrás, justamente como se eles estivessem falando: não, tudo esse outro tipo de coisa aqui que eles estão falando, isso é mentira, só a gente possui a verdade. Então esse comportamento é muito de manter as pessoas ali, sabe? Isso me incomoda bastante. Eu acho muito importante vocês se atentarem a isso. E algumas outras maneiras também, como por exemplo, líderes exigindo coisas de vocês, não pedindo, não sendo um ser humano minimamente educado, mas sim demandando coisas. Sejam essas coisas objetos pessoais, apartamentos, casas, moradias e até mesmo vocês mesmos, sabe? Tomem bastante cuidado com esse tipo de pessoa e com esse tipo de organização, porque infelizmente nem todo mundo é uma pessoa legal que quer seu bem. É melhor prevenir do que remediar. Tomar cuidado também quando as pessoas te excluírem, ou te tratarem mal, te olharem torto, que você deixou de fazer alguma coisa lá dentro também. É uma red flag muito, muito importante de você ter cuidado. Perfeito. Bom, acho que a gente cobriu bem a história do Jim Jones e todo o templo e do infeliz massacre que aconteceu no final, né? Então vamos deixando o episódio por aqui. Quero agradecer novamente a Rafa por ter praticamente feito toda a pauta. O Ivan também fez algumas correções, eu deixo meus agradecimentos por vocês terem participado da gravação também. E claro, agradeço aos ouvintes por acompanharem a gente, por ouvirem todos os episódios. Peço, como sempre, para que deixem algum feedback para nós, seja bom ou ruim, para pelo menos a gente saber se tem que melhorar, se está bom assim. Se vocês quiserem algum tema que a gente fale, deixem a sugestão, mandem e-mail para nós, comenta lá no Instagram, comenta no YouTube. Deixem o like de vocês no YouTube, se inscrevam no canal, sigam a gente no Instagram, mandem mensagem pra gente se vocês tiverem algum relato, algum comentário para fazer. Mas no mais, eu só agradeço por vocês acompanharem o podcast e sempre estarem apoiando a gente aí. Lembrando que é @desocultados em tudo, porque ninguém usa esse nome. Então é isso, gente. Muito obrigado e até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, galera. Tchau.